Bom dia, sétimo ano. Hoje nós estaremos iniciando, o nosso segundo bimestre. E nós vamos falar sobre sujeito. Esse conteúdo ele se encontra aí no seu livro, as páginas 30 a 32. Nós vamos dividir esse conteúdo em duas aulas. Por quê? Esse conteúdo, ele não é que eu queira realmente dizer para você que é um conteúdo muito difícil. Mas é porque nós estamos com alguns alunos novos, e nós não sabemos qual foi até onde eles chegaram no ano passado. Então, como não tem por que correr também, então nós vamos dividir essa aula em dois tempos. E você vai perceber que a maioria das nossas aulas, elas vão ser sempre divididas, ok? Para a gente aprender bem lentamente, até porque nós sabemos que nós não temos esse hábito, de estudar à distância. Então, nós vamos fazer tudo bem tranquilo, a fim de que vocês possam assimilar melhor o conteúdo, tá bom? Então, nós vamos falar de sujeito. Porém, antes de nós entrarmos na questão do sujeito, antes de nós classificarmos ele, a gente vai deixar claro algumas nuances da língua, para a gente poder fazer a pergunta e descobrir o sujeito. Bom, primeiro que para que nós descobramos o sujeito, esse sujeito ele está sempre dentro de um contexto, ou sempre dentro de uma frase verbal, ok? Então tá, frase verbal, lembrando-se que frase verbal é aquela frase que a gente encontra um verbo. Então tá aqui. Mas vamos retornar. O que é frase? Frase é todo enunciado linguístico que tem sentido completo, ok? A gente diz uma bola, todo mundo entende que a gente está falando de um objeto que é uma bola, tá? Aí a gente também pode dizer o seguinte, Alguém pode perguntar, o que é uma bola? Aí você já vai ver que aí já não tem mais só uma frase, tem uma oração, porque tem o verbo é. Mas se a gente disser duas bolas, a gente também está diante de uma frase. Essa frase ela não tem verbo, mas a gente entende muito bem o que está dizendo. Poderia também ter assim, uma outra frase, como está no seu livro, que diz o seguinte, claro que é uma bola. Isso também não é uma frase, é uma frase verbal e tem sentido completo, ok? Mas frase, Então frase é todo enunciado linguístico, ou seja, enunciado da língua que tem sentido completo. A gente pode ter uma frase escrita dessa maneira, ó, aqui, ó. Silêncio. Você viu? Silêncio. Isso aqui é uma frase. Por que é uma frase? Porque a gente entende isso. Esse enunciado aqui, ele tem sentido. A gente chega em algum lugar, aí você vê, ninguém precisa falar pra gente. A gente chega e está escrito uma plaquinha, escrito silêncio. A gente vai entender que a gente deve ficar quieto ali naquele ambiente, porque já está pedindo para que a gente faça silêncio. Então, isso aqui é uma frase, tá? Para que nós entendamos o enunciado como frase, não precisa necessariamente ter uma porção de palavras. Uma palavra só mostra que tem sentido completo. Então, isso aqui é uma frase. É uma frase, não uma frase verbal, porque você não está vendo verbo nenhum aqui, ok? Então, isso é frase. Todo enunciado linguístico que tem sentido completo, com ou sem verbo, ok? Aí agora a gente vai ver a questão da oração. O que é oração? Oração é todo enunciado que gira em torno de um verbo. Tanto faz ser verbo de ação, de movimento, como verbo de ligação, verbo que apresenta estado. Então, isso é oração, ok? Então, a gente pode fazer uma oração aqui, aproveitar, isso aqui. Vamos botar, façam silêncio. Ó, façam silêncio. Por favor. Então, a gente viu que isso aqui é uma oração. Por que é uma oração? Porque aqui você está vendo um verbo, o verbo fazer, tá? E tudo aqui
aqui está girando em torno desse verbo aqui. Façam silêncio ou silêncio, façam, por favor. Poderia ser assim também, por favor, façam silêncio. Ou então poderia estar silêncio, vírgula. Por favor, façam. Você percebeu? O verbo está ali. Então, isso é uma oração, ok? Então, oração é tudo que gira em torno de um verbo. Poderia ser uma outra oração. Ele é muito educado. Ele é muito educado. Você viu aqui? O verbo aqui. Então, todo esse enunciado aqui, o pronome, o advérbio, né? Esse adjetivo aqui, todas essas palavras aqui giraram em torno desse verbo aqui, ok? Até porque se não tiver, né, esse verbo aqui, ele é que dá vida realmente, né? Ele dá vida a essa oração, ok? Então, a gente tem aqui uma oração, tem um sujeito, daqui para frente, né? Tudo que sobra do sujeito é o predicado. Então, aqui a gente está diante de uma oração, ok? Então, uma oração, repetindo novamente, uma oração é todo enunciado, né? Ou é um enunciado que você vê um verbo, tá? Todo enunciado, ele gira em torno de um verbo, quer seja esse verbo de ação, de movimento, ou verbo de ligação. Agora, se nós tiver, também pode girar, uma oração também, ela pode girar em torno de uma locução verbal. Por exemplo, a gente aqui, está aqui. Aqui. José foi iludido por mim. Como aqui, né? José foi iludido por mim. Aqui você viu que só tem um verbo, então aqui é uma oração. Aqui a gente viu que tem uma locução verbal, que a gente já aprendeu que locução, a palavra locução é porque nós temos mais de uma palavra, mas que representa apenas uma coisa. Então eu tenho um verbo aqui, o verbo, né, ser aqui, mas o verbo iludir aqui. Então eu tenho dois verbos, mas na realidade eu estou diante de uma locução verbal, né? Então, todas essas palavras aqui dentro desse enunciado giram em torno dessa locução verbal. E a gente já tem falado para vocês anteriormente que numa locução verbal, o verbo principal é sempre o último, ok? Então, eu tenho o primeiro verbo e o último verbo. Esse verbo aqui é o verbo principal, porque na realidade o que aconteceu? José, não é isso? Sofreu uma ilusão, ele foi iludido. Então, esse daqui é o verbo principal. Então, aqui tem uma oração, aqui também é uma oração, e aqui também, aqui é uma frase. Lá no quarto ano, parece-me, né? Isso que você aprendeu, assim, frase verbal e frase não verbal. Frase verbal, a frase que tem verbo. Frase não verbal, a frase que não tem verbo, ok? Mas agora o seu conhecimento ele tem um peso maior. Então agora você entendeu que isso daqui é frase e essas três aqui são chamadas de oração. Bom, então a gente entendeu isso aqui. Agora a gente vem para a questão de período. O que é período? Período, o que eu entendo de período? Período é um enunciado que tem verbo, ok? Aqui, na realidade, você viu que essas frases aqui todas terminaram por um ponto, não é isso? Um ponto, aqui foi um ponto final, aqui também foi um ponto final, aqui foi um ponto de exclamação, não é isso? E a frase também ela pode terminar por um ponto de interrogação. Esses pontos aqui, ó, ponto final, ponto de exclamação ou ponto de interrogação, ele encerra um período. A vírgula,
o ponto e vírgula e os dois pontos, eles não finalizam nem oração e nem tampouco período, ok? Então, o que encerra período ou o que encerra oração é ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação, ok?